Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Henrique, Alessandra, Ângela. Boa noite a todos. Depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir. Boa noite, Joaninha. Respostas que trazem consolo e sentido ao destino. É um prazer ter vocês aqui. Eu Estão me ouvindo bem? tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Estão me ouvindo direitinho? Estão ouvindo a música? Como alguém que já quer ser. Muito feliz em quem está ficando aqui. Mais uma live do JEP, junto com o GEAV. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. É pra ser mesmo, por enquanto. Seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Pronto. Então vamos começar, né? Eu só queria deixar um pouco essa apresentação dessa música que se chama Aprendiz. Ela vai ser uma inspiração para essa palestra que se chama Um Sim à Vida. Eu sou Ana Patrícia de Aragão. Eu sou psicóloga clínica, que estava olhando aqui, né? Eu sou psicóloga clínica, sou voluntária do GEAV, Grupo de Espíritas em Apoio à Vida, né? Que é parceiro também do JEP. E estou muito feliz hoje de ter vocês aqui, minhas florezinhas, para a gente poder incrementar essa noite aqui, né? Gostaria mesmo de estar frente a frente, olho no olho, mas infelizmente não. Mas que bom que existem as redes, né? Internet para isso. Então vamos lá. Falar sobre prevenção de suicídio, porque falar sobre a vida no momento de Setembro Amarelo é falar sobre prevenção de suicídio. E falar sobre prevenção de suicídio também é falar sobre sermos aprendizes da vida. Somos seres biopsicossociais e espirituais em progresso. Por que não então falar sobre sermos aprendiz nesse mundo? Sermos aprendiz nesse local, nesse ambiente que se chama Terra, nessa sociedade em que todos nós estamos inseridos. Somos seres individuais, únicos. Sempre, em qualquer palestra, você vai ouvir isso. Somos ser individual único, numa grande coletividade, no inconsciente, consciente, como pessoa, como bio, como psico, como espiritual. Mas somos, acima disso, seres únicos e individuais. Onde esses seres têm potências, traumas, tragédias, histórias individuais. É um ser que está cheio, está repleto de coisas. É um mix de várias coisas, de várias situações, de vários fatores, de múltiplos fatores. Então, como seres biopsicossociais e espirituais, temos uma gama, né, um complexo inteiro, porque somos muito complexos, né?
Então, esse ser, ele também é um aprendiz. Ele sempre vai ser um eterno aprendiz. E aí eu me lembrei dessa música, na verdade eu trouxe essa música para falar justamente, só um instante, para falar uma parte que eu acho muito interessante, que é assim. Uma parte da música que fala assim: minha dor me trouxe aqui, para entender a flor que brota em mim. Quantas flores não estão brotando em mim, né? Quantas dores não são necessárias para que essas flores brotem? Como, por exemplo, os transtornos que cada um possa ter, ou conflitos emocionais, espirituais. Quantas famílias conturbadas, ainda desestruturadas emocionalmente, não são dores que pedem, imploram para que a gente possa olhar para isso? Quantos lutos concretos, principalmente nesse período de pandemia, onde foram mais de 136 mil pessoas só neste país. Quantos lutos não houve concretos? E quantos lutos simbólicos não está acontecendo? Quantos lutos simbólicos de pessoas em que estavam no seu emprego, que estavam achando que sua vida estava toda ordenadazinha e houve uma desestruturação por completo. Pessoas em que estavam plenas em saúde, que de um dia para a noite houve uma doença em que trouxe todo um processo de desconstrução desse sujeito e dessa história desse sujeito. Quantos abusos físicos, sexuais, emocionais, quantas agressividades e irritabilidades por causa das nossas frustrações diárias. Então, quer dizer, a minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. O que é que brota em mim? Quem é essa flor? Eu vou dizer mais na frente. Então, assim, essa dor, ela vem justamente também de um sujeito com comportamento suicida. É um sujeito com vários Ds que a gente chama, né? Que são os Ds de depressão, desespero, desesperança, desilusão. São dívidas, sofrimentos, dores crônicas, né? Debilitantes, desempregados, tantas dores, né? Divórcios. Quantos divórcios não houve este ano? Porque as pessoas estavam juntos dentro de casa. Então, às vezes, então esse processo, como cada um tem uma história, então esse processo também traz essa dor. Esse processo traz essa dor, para justamente a gente se olhar, a gente tentar compreender o que é que está acontecendo. E eu gosto muito de trazer Joana de Ângeles, né, Jung, Hillman, que também é um seguidor de Jung. Gosto de trazer essas pessoas para poder a gente dialogar um pouco sobre isso, sabe? E aí eu compreendi que quando a gente fala sobre a dor, que eu trouxe dessa música Aprendiz, de Tim Vanessa, que eu achei muito interessante, muito pertinente para quando a gente vai falar sobre o sim à vida, a gente precisa compreender que todo sim à vida precisa passar por um processo de dor. Todo sim à vida precisa passar por um processo de desestruturação, de desconstrução desse ser, para que ele possa compreender a sua real construção, a sua real essência. É compreender que todo o processo de desestrutura familiar, desde o comportamento suicida, os abusos, a falta de resiliência, todo esse processo tem algo a ser falado e a ser dito. Muitas vezes fica no não dito. Então, nossa querida Joana de Ângeles, que ela tem uma série psicológica que eu acho maravilhosa, porque eu sou junguiano, trabalho com Jung no meu consultório clínico. Então, a gente perpassa, né, tudo isso, e ler Joana me traz muito esse entendimento do espiritismo com o Jung, né, com a psicologia, e assim, para mim eu acho fantástica essa mulher. Ela traz assim que a complexidade desse comportamento de autoaniquilamento, quando a gente fala sobre o suicídio, porque o suicídio justamente é o desespero, né, por causa do sofrimento psíquico, quando ela fala sobre o comportamento de autoaniquilamento, ela fortalecendo a necessidade de uma junção de várias redes de apoio. Sempre que se fala sobre comportamento suicida, sobre sofrimento psíquico, sobre desespero, desesperança, depressão, desilusão, sobre as várias junções, né, de
famílias conturbadas, lutos concretos, lutos simbólicos, enfim. Tem que haver sempre um amparo de rede, de amigos, família, profissionais de saúde. Então, tem que haver de religiosos, de espiritualidade. É um sujeito, né? E como a gente trabalha com apoio à vida, porque eu sou do GEAV, e aqui a palestra é do GEAV, então a gente vai estar sempre trazendo o cunho do comportamento suicida também, porque estamos no Setembro Amarelo. Então a gente vai trazer sempre esse olhar do comportamento suicida, que é justamente essa pessoa que precisa desse olhar empático. Né? Nós precisamos olhar esse sujeito como uma pessoa que precisa ser olhada com amor, com carinho, como gostaríamos de ser olhado. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. É compreender o que o Cristo falou em sua essência. É entender que esse sujeito precisa passar, aliás, ele está passando por um processo de sofrimento psíquico e que ele precisa não de apontamentos ou julgamentos, mas ele precisa de compreensão, empatia, amor e principalmente acolhimento e escuta. Sempre escuta. Precisamos escutar o outro, precisamos olhar o outro com essa empatia. Joana, quando ela traz isso, falando sobre a junção de várias redes de apoio, e aí eu trago os psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, religiosos, amigos, família, entre várias pontes de apoio, de amparo, ela está dizendo o quanto a gente precisa, o quanto a OMS está certa, a Organização Mundial da Saúde, o quanto os artigos falando sobre prevenção de suicídio estão certos, né? Joana de Anjos fala sobre isso, e o quanto nós precisamos ser empáticos e amigáveis, aliás, humanos ao próximo. Como a gente precisa ser humano, como gostaríamos que em algum momento que possamos estar numa situação de conflito, tenhamos alguém do nosso lado também que seja tão humano quanto nós somos para outra pessoa, para alguém, um dia na vida. Porque o que mais precisa é dessa humanização, essa humanidade, né? Precisamos ser humanos uns com os outros. Aí quando ela fala, Joana também traz que ninguém pensa em suicídio, e eu acho muito interessante isso, porque assim, é muito claro com relação a tudo que eu estudo, que eu vivencio, que eu atuo e que eu pesquiso. Né, que é justamente, ninguém pensa em suicídio de uma hora para outra, né, ou decide por sugestão. É um processo de ideias equivocadas. Eu acho interessante porque fala justamente sobre o quê? Sobre os processos de pensamento, porque existem os 3 níveis com relação ao comportamento suicida. Pensamento, tentativas e planos. Aliás, pensamento, planos e tentativas. Desculpa. E é exatamente o que ela fala, que ninguém pensa em suicídio de uma hora para outra. Que é justamente isso. O nível, lógico que tem situações em que a pessoa ela está no nível em que ela passa de um para outro de uma vez. Mas normalmente começa no pensamento, para depois ter um plano, para depois tentar. Entre um e o outro, né, existe um abismo muito grande. Entre um e o outro. A gente está pensando e planejar, existe um abismo. E existe um abismo muito grande também entre o plano e a tentativa. O que é muito bom quando a gente percebe isso e tem como amparar esse sujeito antes que ele passe de um nível para outro. Então, quando Joana traz isso, ela traz exatamente o que a Organização Mundial da Saúde está falando. Ela traz exatamente como Bottega, Karen Scavancini, Karina Sukumitsu, o Sherdman, né? Que é o pai da prevenção do suicídio moderna. Então, enfim, ela traz exatamente tudo isso, dizendo assim, que esse sujeito, ele tem um nível de progresso. E que nesse nível de progresso não é do dia para a noite, não é uma pessoa que chega aqui e diz assim, como eu já escutei bastante, caramba, eu nem sabia, fulano não estava bem, ele tentou suicídio do nada, como se tivesse brotado a tentativa de suicídio, assim, caiu de algum canto. E não é isso, não cai de algum canto. É um processo, mas a gente precisa estar atento a isso e compreender que essa pessoa tá bem longe quando ela está em pensamento, ela nem precisa mais estar em plano, se ela for amparada, acolhida, como uma rede de apoio que eu acabei de falar lá na frente, né? Aliás, traz. Isso me traz também os mitos e verdades sobre o suicídio. Né? Falar sobre suicídio vai incentivar o suicídio? O que é que vocês acham? Sim ou não? Pode colocar aí. Eu acho interessante que vocês possam dizer ou não. Sim ou não. Falar sobre suicídio, como a gente está falando sobre prevenção de suicídio.
aqui sobre a palavra suicídio, vai incentivar? Viu que Joana colocou que não, né? Que não ou decide apenas por sugestão. E aí eu trago também a OMS, também trago outros, né? Eu também trago outros teóricos que falam exatamente isso, que não vai falar sobre suicídio, não vai incentivar a pessoa, pelo contrário, vai informar as pessoas de que as pessoas... Muito bem, gostei, gente. Não, falar sobre suicídio não vai incentivar a pessoa a se suicidar. Até porque a gente está falando sobre isso, eu não estou incentivando, eu estou incentivando exatamente a prevenção, extremamente prevenível. Então a gente precisa compreender isso. E mais uma outra coisa do mito e verdade que eu acho bem interessante. Uma vez suicida, para sempre suicida, quer dizer, Joana traz que não é por sugestão, não é do dia para a noite. É um processo de etapas. A OMS também traz isso. Bottega, enfim, vários outros teóricos, né? Quer dizer, será que uma vez suicida vai ser para sempre suicida? Sim ou não? Quero que vocês digitem aí, gente. Preciso muito. É aquela coisa do sim ou não que vocês iriam na palestra, né? Então eu quero que vocês digam sim ou não. Muito bem, não. Né? Uma vez suicida para nunca mais ser suicida, nunca mais ter comportamento suicida, ter pensamento, planejamento, se ela tiver uma rede de apoio, que é o que a gente falou anteriormente, uma rede de apoio, uma junção de várias redes de apoio. Eu acho interessante porque quando eu pego o livro de Joana de Ângeles, tem um livro maravilhoso que é Amor Imbatível Amor, que ela fala sobre o amor como uma questão também de processo de humanidade, de humanização, de olhar o outro com empatia, de compreender a dor do outro, né? E principalmente o processo de progresso e evolução desse sujeito. Ela traz esse entendimento que vários outros teóricos trazem, né? Que é exatamente isso. Se nós temos empatia e amor ao próximo, e nós buscamos, né, não julgar, mas amparar, acolher e escutar, nós nunca mais teremos pessoas com comportamento suicida. Pelo menos aquele que está próximo a gente, né? E aí eu trago Carl Gustav Jung, que eu tenho amor, eterno amor, que ele fala justamente que o processo, né, que esse sujeito que está ali, que lembra que era aquela parte da música que falava assim, né, a dor, né, que a dor, peraí, que a pessoa até esquece, minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Então, exatamente quando Jung fala que é um encontro com essa sombra, que traz a luz ao sujeito. O encontro com a sombra consiste em tudo que não percebemos ou não aceitamos e gostaríamos de não ver. Mas, ao mesmo tempo, é o caminhar, conversando com esse sofrimento que liberta. Sabe? Que liberta. É exatamente você trazer o entendimento que aquele que está com conflito emocional, aquele que está com algum tipo de transtorno, aquele que está passando por todo qualquer processo que venha a beirar o comportamento suicida, se uma vez, né, ele for travado, ele for buscar esse tratamento, ele for amparado com o tratamento adequado, com a escuta adequada, ele vai estar de encontro a esse processo, esse processo de compreender o que é que me levou até aí. Porque quando Jung traz em que a gente precisa ter essa conversa com a sombra e que é exatamente esse encontro com a sombra que traz a luz ao sujeito, é justamente ele compreender qual é o motivo, né, que fez com que ele tivesse esse comportamento. Qual foi o motivo que fez com que esse sujeito só encontrasse essa porta achando que tinha solução? Porque a morte ela não é solução. A morte, pensar sobre suicídio é estar em completo desequilíbrio emocional. É estar em desespero. Então, assim, como um ser que percebe que a dor da semente é um parto da vida. Nossa querida Joana traz que a dor é um instrumento de reflexão e análise de como você está vivendo. Como é que eu estou vivendo? Por isso que Jung fala que o encontro com a sombra, com o seu processo mais interno, esse encontro que faz com que você pare e reflita: quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu cheguei até aqui? Por que eu tive que ir até o fundo do poço? Porque estar ao fundo do poço é justamente parar e achar que só existe uma porta na vida, que é a morte. A partir do momento em que você percebe
que você faz essa autorreflexão, você vai começar a perceber, o sujeito vai começar a perceber que existem milhões de portas para ele. Então, assim, então Joana traz isso, né, que enquanto que os acidentes e incidentes sociais, morais, são chamadas de atenção para o aprimoramento, todo o nosso processo psíquico e todas as dificuldades que passamos não deixa de ser um chamado para autorreflexão, quando aquilo ali nos atinge de uma forma muito, muito pesada. Quando em algum momento aquele sujeito começa a se comportar, em ter comportamentos suicidas, exatamente porque ele não percebe essa porta, aliás, ele não percebe as portas de oportunidade e só encontra essas, justamente porque ele está imerso, né, a todo ao sofrimento, sem perceber que ele pode emergir, né, que ele pode levantar, ele pode clarear, ele pode iluminar, ele pode abrir, ele pode transcender. E aí eu trago o Hillman, que é um teórico, né, também junguiano, muito bom, que traz que o suicídio é uma busca equivocada pelo aniquilamento do sofrimento psíquico, fortalecendo assim a fala de Joana, que traz que a recusa à vida pelas portas do suicídio, a recusa do processo de autotransformação. É um sujeito que precisa se transformar. Uma pessoa falou assim, mas como despertar para esse momento de análise, né? Realmente não damos atenção. É nesse momento em que a gente precisa perceber que não estamos bem e precisamos despertar para esse processo, fazendo meditação, né, psicoterapia. No caso de um paciente com comportamento suicida, é interessante ir para um psicólogo, o psicólogo já traça o psiquiatra ou vice-versa. Enfim, eu acho que é uma rede de apoio, família, amigos, trabalho, porque o laboterapia é maravilhoso também para esse sujeito, quando ele está em condições para isso. Então, assim, é você perceber, né, que você precisa passar por esse processo de autotransformação. Se eu não estou bem, tem algo estranho acontecendo na minha vida. E eu acho que é nesse momento que você precisa analisar como é que você está, como é que está sendo a sua vida nesse momento, o que é que você fez dela, o que é que isso tá afetando, né? É parar e pensar, eu estou no meu caminho? Eu estou no caminho que eu gostaria? Eu estou no trabalho que eu gosto? Eu estou estudando o que eu gosto? Eu estou na espiritualidade na religiosidade, espiritualidade que eu considero? Eu estou namorando ou casada com a pessoa que eu quero? O que é que eu estou fazendo na minha vida, né? Eu estou tendo meu lazer, eu estou tendo meu momento, eu tenho os filhos. Aliás, eu estou cuidando dos meus filhos, como é que tá eu e os meus filhos, né? Olá, Kilva querida. Então, assim, perceber isso, é começar a fazer essa autoanálise também. Como o próprio Hillman traz, o sujeito precisa experienciar a morte psicológica, os lutos simbólicos de cada período. Nós precisamos compreender que cada um de nós passamos por mortes psicológicas, são mortes simbólicas, né? A cada dia. E como assim a cada dia, né? Primeiro que quando a gente, por exemplo, não é nem a cada dia, durante a vida. Durante a vida. Como? Quando nós ficamos por exemplo, quando a gente passa da parte da infância para a adolescência. Adolescência para a vida adulta. Quando nós passamos do colégio para a faculdade, da faculdade para o trabalho, quando deixamos de estar solteiro e casamos, quando temos filhos, quando construímos, a cada construção existe uma morte simbólica. E tem pessoas que elas não concretizam essas mortes, elas não fazem os rituais de morte simbólica. E isso é adoecedor. Né? Adoecedor porque também tem um processo de trauma, tem a sua história de vida, tem as suas dores, né? Porque a gente tem que olhar para todo o histórico. Então, quando nós vamos dizer sim à vida, nós precisamos olhar para todo o histórico e validar muitas vezes alguns desses traumas. Né? Validar, que eu falo, é validar a história, mas não ficar vivendo ela, porque o nosso processo é justamente de ressignificar. A autorreflexão, a autoanálise, normalmente as pessoas gostam de fazer isso na terapia com o outro, né, com outra pessoa.
porque realmente é um momento muito interessante de você se analisar seus comportamentos que você acaba não enxergando. E que com o terapeuta se torna muito mais fácil. Mas vai de cada um. Né? Vai de cada um. É uma sugestão, mas não é uma coisa que você tem que fazer isso, né? Mas que é interessante, é muito interessante. Eu faço terapia, porque eu sou psicóloga, eu preciso fazer minha terapia. Há muitos anos eu faço terapia. O que me trouxe um entendimento para minhas verdades muito melhores. Eu acho que é interessante as pessoas, se elas tiverem vontade, desejo, enfim, né? Então, assim, e aí eu lembrei, quando ele fala justamente desses lutos simbólicos, e também dos lutos concretos, né? Porque o que é que acontece? A pessoa, quando ela passa por esse processo ela precisa experienciar essas mortes simbólicas, os lutos simbólicos a cada período, porque quando ela não experimenta, por exemplo, o que acontece? Eu não experimento o meu processo de sair da infância para a adolescência. E aí, quando eu vou ver, eu estou ficando adulto com aquele aspecto ainda de adolescente. E eu não consigo entender, e às vezes aquilo ali maltrata, e dói, e me compromete na vida. Eu não consigo, sabe? Eu ainda não consigo dar conta. Eu disse assim, caramba, eu não estou conseguindo dar conta, eu não consigo ter um casamento. É como se ele não ele não passou dos 15 para os 40, tipo assim, não passou dos 15, 16, 17, sabe, para chegar nos 21, 22, não. É como se ele estivesse ainda com 15, 16 anos aos 45 anos, 48 anos. Mas isso não é pra gente julgar as pessoas, mas é pra gente perceber que tem pessoas que não têm essas mortes simbólicas. E às vezes chega a gente fala até que existe uma psicologia do entardecer. Chega no momento da psicologia do entardecer, ele não consegue perceber que aquela angústia que ele está carregando tanto, ele pode tentar buscar tratá-la. Né? Eu entendo que alguns não têm o direito de ter essa transição. Eu concordo com você, eu também tive que trabalhar muito cedo, né? Mas eu concordo também que a gente precisa procurar se melhorar, para que a angústia, as dores, os sofrimentos não cheguem com tanta força, né? A gente possa nos conhecer melhor, para que a gente possa justamente passar por esse processo através da terapia. É uma forma, né? É uma forma. Então eu lembrei da fênix, da ave fênix, né? Que é da mitologia egípcia, mas que vários locais utilizam dela. Que é a ave que simboliza o renascimento, o triunfo da vida sobre a morte, o eterno recomeçar, porém sem perder a essência. Esse eterno recomeçar é compreender que todos nós passamos por várias dificuldades, né? E às vezes a gente tem uma dificuldade imensa de ser resiliente a esses sentimentos, a essas situações e aos nossos sentimentos. Eu não estou dizendo que a resiliência seria você simplesmente sentar, chorar e se permitir apenas ficar ali. Mas a resiliência é justamente você compreender que está passando por aquilo, buscar saber quais os motivos daquilo ali, porque todos nós temos motivos e razões para estar passando por aquele processo. Sempre há uma história. Eu me lembro que uma vez escutando um idoso, adoro conversar com gente idosa, e essa pessoa pegou e veio me falar assim, achei muito interessante dizendo assim, olha, as pessoas gostam de pontuar apenas um período da vida, ela não olha para a história daquela pessoa. Então, é que nem quando a gente olha para a história da política, é que nem quando a gente vai olhar a história da saúde, a gente tem que olhar a história do sujeito. Houve uma situação em que chegou aquilo ali. Eu não estou dizendo aqui que uma pessoa de 48 anos que ainda tem uma atitude infantil, em algumas situações, porque em outras ele pode ser extremamente adulto, maduro, né? Mas que ele tem um processo de história dele. E quem somos nós para julgar o outro, né? Mas eu estou dizendo apenas que aquela pessoa poderia refletir sobre aquelas dificuldades que ela tem. Às vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, nós temos dificuldade de se frustrar com as pessoas, nós temos dificuldades de amar uma pessoa, nós temos dificuldade de ser amado. Existem pessoas que têm dificuldade de ser amado. Quando alguém se mostra amorosa e compreensiva com aquela pessoa, ela começa a ser agressiva e irritada. E aí tem algo a ver com a história desse sujeito. Então, quando ele fala sobre isso, que a gente precisa passar por esse processo, né, de experienciar essas mortes psicológicas, é justamente para que a gente não precise parar e pensar sobre mortes concretas.
né? Porque não, a morte concreta, ela, na realidade, ela nunca foi desejada. O sujeito que pensa em suicídio, né, na morte concreta, ele na realidade está pensando na morte simbólica. Porque é o que Joana faz, Hillman fala, Jung fala, que é justamente, e que a OMS fala que é justamente, ele não quer matar o corpo físico, né? Ele quer matar o sofrimento psíquico. É aquela situação, eu quero matar essa angústia, essa nó na garganta, essa situação de você querer tomar um copo d'água e aquele negócio parece que tem um nó aqui te rasgando inteiro, essa sensação de tremor no corpo inteiro. E aquele desespero de não controlar o próprio corpo, porque a alma está desequilibrada, desestruturada. Então o corpo, ele padece. Então a fênix, ela é justamente essa ave que simboliza o renascimento, o triunfo. Quando a gente fala sobre a morte, o eterno recomeçar, porém sem perder a essência, nós falamos sobre o quê? Sobre esse sujeito que ele pode sim recomeçar sempre que for necessário. Sobre esse sujeito que ele pode sim ser essa fênix, essa cura de si mesmo. Eu vi uma parte da mitologia que a fênix, as lágrimas da fênix são curadoras. Quando eu vi isso, eu vi tão simbólico, porque assim, é Jung puro, né? Eu pensei, caramba, olha que interessante. As nossas dores, por exemplo, as minhas dificuldades, elas podem ser uma possibilidade de compreender a dor do outro e assim eu poder ajudar a curar aquele que está ruim. Assim também a fênix. Ela quando se transforma, quando ela vai às cinzas e ela renasce, ela diz para si mesma, eu posso renascer, eu posso melhorar e eu posso reviver de uma forma muito maior. Eu estava tentando ler aqui, mas infelizmente não dá para ficar lendo e ir aqui para lá e para cá, porque acaba ficando ruim. Mas enfim, exatamente, quando a gente percebe que está no estado de tristeza intensa, já é um sinal de que algo não está bem em nós. Então, igual quando temos febre, é um indício de que algo não está bem no nosso corpo, exatamente. Quando você começar a perceber que você já não está mais produzindo como produzia antes, se socializando como se socializava antes, está mantendo uma tristeza contínua, enfim, está se sentindo muito cabisbaixo, sem se produzir, é um sinal de que você não está legal. Então, quando a gente traz esse renascimento, é um sim à vida. Quando você começa a perceber que você pode sim recomeçar. E quando eu trago a fênix, eu trago por quê? Porque você pode você pode ressignificar o seu processo de vida. Você pode transitar nesse processo e trazer dentro de você a verdadeira saúde, né? Que é a saúde espiritual, é a saúde psíquica, é aquela que movimenta todas as células do corpo. Como alguém que encontra a luz depois de andar procurando o caminho. É aquele sujeito em que ele anda procurando, mas uma hora ele encontra a luz. Porque ele sabe que ele é potência. Ele sabe que ele é um sujeito único. Ele sabe que ele é um indivíduo em processo. E sim, ele pode sim caminhar para encontrar essa luz. E aí é um sim à vida. É o início de tudo. Porque é validar a vida que se vive. É ressignificar o que não encaixa no novo período de vida. Mas é validar a vida que já se viveu. É você perceber, é traduzir as páginas da sua vida. Como traduzir as páginas da minha vida? É você começar a compreender o que foi a sua história de vida e o processo e o que você pode caminhar com ela. Quando nós trazemos a compreensão, nasceu aos 50. Que bom que você nasceu aos 50. Então, assim, é compreender que você pode traduzir as suas páginas olhando para a sua história de vida, validando essa história de vida, mas não se prendendo a ela. É um sim que você dá a você e a atual situação que você está quando você busca compreender e perceber que você é muito mais do que apenas esse corpo físico. Eu me acho ainda com 18 anos, que bom. Então, assim, o que eu percebo é que a gente pode fazer o renascimento de cada um de nós, né? Através desse processo tão forte que é o processo de individuação.
E aí eu trago para vocês, e lembrando mais uma vez, as redes de apoio. As redes de apoio são essenciais para toda pessoa que está em sofrimento. Todas as pessoas que estão em sofrimento, é essencial essas redes de apoio, né? Necessitamos de profissionais de saúde, família, amigos, enfim, casa espírita. E aí eu trago umas palavras de Kardec que traz: calma e resignação é a maneira de considerar a vida terrestre e dar confiança no futuro. Dão ao espírito uma serenidade que é o preservativo contra o suicídio. Quando eu compreendo que a calma e a resignação que ele fala vem da alma. Não é essa calma, gente, se resigne. Não é essa coisa que a gente fala do dia a dia, calma, vai dar certo, não é isso. É a calma da alma, é o acalento, é o autoacolhimento, é a compreensão da fé que existe dentro de cada um de vocês. É o entendimento de que somos pessoas extremamente potenciais, né, de potência, capazes, né, somos pessoas que temos garras e condição de recomeço. Exatamente, é muito mais que apenas esse corpo físico. Porque quando ele fala sobre a calma e a resignação, é o entendimento de que esse sujeito, a potência que existe nele é uma potência de alma, é uma potência psíquica, biopsicossocial e espiritual. É uma complexidade de potências, né? Então é você olhar para si e perceber que é muito mais do que isso, do que apenas essa coisinha do corpo físico que lhe é mostrado, né? Então, assim, é perceber que existe um processo de individuação, né? Que é a alma desse sujeito que busca em si o seu próprio processo de individuação. Imagina aí, você perceber que essa calma é o próprio processo de individuação, a própria busca de si. É compreender quem você é de verdade. Quando você diz sim à vida, sim, eu não estava bem, eu não estou legal, mas eu quero sim, né? Eu quero sim buscar a minha vida, compreender o que está passando comigo. Então você entra no seu processo de individuação, você entra no seu processo de busca de si mesmo, você entra na própria calma do seu interior. É você parar e pensar dentro de si, dentro da sua alma, dentro desse sujeito que ele é muito maior, ele é eterno, ele é potência. Eu sempre vou falar de potência. A individuação busca estimular o indivíduo a despertar o melhor de si. O processo de individuação é que Jung que fala, esse processo de individuação, que é o mesmo processo de evolução, processo de busca por plenitude de Joana de Ângeles, né? Autotransformação. Então, assim, o que eu percebo é que, aí o que ele fala? O despertar melhor de si, a individuação é essa busca de estimular o indivíduo a despertar o melhor de si e do outro, tirando-o do isolamento, estimulando o outro a empreender uma convivência coletiva maior e saudável. Tal fato nos ensina que o processo de individuação busca aproximar o mundo do indivíduo através do caminho do autoconhecimento. Quando eu trago o processo de individuação, eu estou buscando o autoconhecimento. É eu perceber o caminho que eu preciso seguir. Se eu não estou bem, se eu não estou legal, se eu estou passando por alguma situação, se eu estou começando a perceber que eu já não sou aquele cara ou aquela mulher que era antes, e que aquilo ali não tá legal para a minha vida, eu preciso dar aquela analisada e buscar. Se eu não consigo ter ajuda, se eu não consigo ser a pessoa que vai buscar isso, eu pelo menos possa pedir ajuda a quem está do meu lado. Entende? Então a gente precisa entender que esse processo é real, que cada um tem sim condições de passar pelo processo de autoconhecimento, que cada um tem sim condições de ser melhor a cada dia, de buscar sim fazer a diferença para si mesmo. Então ele percebe, eu trago como Jung, né? Que ele percebe que pode e deve ser o protagonista da sua história, que o curador de suas mazelas psicológicas está dentro de si. É o que eu sempre falo. É você despertar esse gigante. Porque a tarefa de despertar o gigante, ela é única e exclusivamente sua. O que a gente pode fazer é amparar, acolher, ajudar. Mas o despertar vem de si. Toda vez que passa por mim algum paciente com comportamento suicida, eu nunca
Nunca vou dizer para ele que eu vou curá-lo, eu vou ajudá-lo a sair dessa completa. Não, nós vamos nos ajudar. Eu vou estar do seu lado, nós vamos caminhar junto, nós vamos trilhar esse caminho juntos. E que isso tem condições de ser solucionado. Então, assim, quando você está nesse processo e que você busca mostrar para o outro que quem é o dono da sua energia, quem é o dono desse gigante, né, que pode ser despertado, é você. Não é o profissional. O profissional, ele está ali, do lado. Mas ele só vai ajudando a essa pessoa a trilhar o caminho dela. Mas quem tem que dar o primeiro passo é a pessoa. Por isso que o processo, né, de autoconhecimento está dentro de si. Por isso que a exclusividade do sujeito, por isso que a exclusividade do sujeito compreender que ele pode despertar o gigante que está dentro de si. Então, assim, é você perceber que quem desperta é você. Pois a morte não é um antídoto, mas a vida, porque enquanto houver vida, tem jeito, gente. Tem potência, tem garra, tem condições para isso. Então nós precisamos compreender que todo profissional vai ser essencial quando há uma necessidade desse profissional, mas que você precisa dar o primeiro passo de querer. Não é o profissional que vai ficar ali, vamos fazer seu processo. Não, o processo é seu. O caminho é seu. Ele vai tentar te ajudar a conduzir ali do lado. É o que eu sempre falo para os meus pacientes, vamos juntos, né? Eu sozinha não vou fazer nada. Eu sozinha vou fazer por mim. Mas nós juntos fazemos muito. Nós juntos vamos trilhar o caminho juntos. Nós juntos vamos fazer o que é necessário para o seu crescimento. Então, sempre é buscando compreender que o outro é a pessoa que vai fazer a diferença na própria vida. Então, é preciso aprender a lidar com o negativo da mesma maneira que lidamos com o positivo. Essa pessoa que entra nesse processo nesse processo de individuação, nesse processo de autoconhecimento, que começa a dizer sim para a vida e começa a perceber o que realmente é e que tem esse gigante dentro de si, que essa centelha, que ele é muito mais do que apenas um corpo físico, mas ele é um espírito eterno e que estamos aqui momentaneamente nesse corpo físico e que ele é muito mais potência do que imagina. E quando eu falo potência, não é uma potênciazinha não, você é não é isso. É que você tem uma energia espiritual, uma energia universal. E que esse sujeito, ele é capaz de fazer como é que eu posso dizer? Ele é o que faz a autocura, através do autoconhecimento, através das análises, né? Ele é que vai buscar se curar através de todo o seu processo do seu trilhar de caminho. Então ele precisa... E quando a gente trilha esse caminho, o próprio Jung fala, né, quando a gente trilha esse caminho, a gente vai perceber o que nós temos de positivos e negativos. E nós vamos conseguir compreender que os negativos também são necessários naquele momento. Aqueles negativos também são necessários naquele momento para que a gente possa perceber os nossos erros, nossas dificuldades, os nossos limites. E que as coisas positivas são as nossas virtudes, as nossas potências. E estar ali em equilíbrio com aquilo ali vai fazer com que cada vez mais você consiga melhorar e fortalecer as potências que tem. Né? Isso não é milagre. Isso deve ser uma meta de vida, né? Assim como o corpo precisa do alimento para se manter e se desenvolver, a personalidade precisa de experiências adequadas para individuar-se. O sujeito precisa compreender que ele precisa se conhecer para estar neste mundo de uma forma mais completa. Como é que eu vou saber o que eu quero da vida se eu não consigo dizer não para o meu colega? Se toda vez agora que eu tenho que dizer não a uma pessoa, eu tenho que me justificar o tempo todo. Percebe? Eu tenho que estar sempre justificando porque eu não consigo ser meu não. Seja seu sim, seja seu não. Quem foi que falou isso? Quando eu digo não, é não. Eu não preciso estar me justificando, como se aquilo ali fosse uma ofensa para o outro. Quando eu digo sim, é sim. Eu vou, aceitei. Então, assim, às vezes a gente precisa ser nosso não. De não precisar ficar sempre
Tem uma coisa que eu percebo que é muito forte, é a necessidade sempre de dizer sim para as pessoas sem querer desagradar. E que não deveria, né? Porque o próprio processo de individuação, o próprio processo de alimento da alma, é você reconhecer que você tem lugares que você não quer ir, tem lugares que você tem situações que você não precisa ficar ali com a pessoa o tempo todo dizendo sim para ela, fazendo tudo que ela quer. Mas é o contrário, que você vai ser autêntico e vai dizer não quando for necessário. Vai dizer sim quando for necessário e quando tiver a sua vontade. Lógico, existe flexibilidade? Claro, ninguém pode ir ao extremo. Mas o próprio processo de individuação do sujeito vai fazer com que ele compreenda que ele precisa ser autêntico naquilo que ele é. E isso não é ofensivo. Você não precisa ser agressivo com o outro, nem irritadiço. Você só precisa ser você. E isso é muito... E assim, é de uma simplicidade... Eu vi uma parte de Joana que eu achei muito interessante. Que ela fala assim... A vida é muito simples. Né? A vida desse sujeito pode ser simplista, de certa forma. Se ela começar a perceber que ela pode ser ela. Eu estou falando do próprio desenvolvimento dela. Eu não estou dizendo sobre os traumas. Não estou dizendo que é simples ter trauma, não estou dizendo que é simples ter abuso, eu não estou dizendo que é simples passar por transtornos, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo um desenvolvimento psicológico desse sujeito, né? Que a visão dele pode ser mais simples, a visão psíquica, espiritual do que ele é, mas não dos traumas. E é para isso que existe todo um profissional de saúde para poder justamente fazer esse resgate, ressignificar desse sujeito. Porque, gente, vocês... nós não precisamos passar por nada sozinho. Sendo muito honesto com vocês. Ninguém precisa passar por sofrimento sozinho. Nós temos pessoas para contar. Nós temos que acreditar que existem pessoas que estão ali do nosso lado. Então você não precisa passar por tudo isso sozinho. Ninguém precisa passar por conflitos emocionais sozinhos. Sofrimentos, traumas, essas dificuldades. E o sim à vida é justamente você encarar de que você não precisa estar fazendo tudo sozinho. Você é muito mais do que imagina. Porque quando nós somos um ser único, nós estamos todos numa rede de inconsciente coletivo do planeta. E uma pessoa que falte por causa do suicídio é uma pessoa única, de referências únicas, que trariam muita importância àqueles que estão ao redor dele. E também traz uma dor psíquica inconsciente muito grande para cada um de nós. Porque perder 1 milhão de pessoas por ano por suicídio é perceber o tamanho da nossa fragilidade, não olhar o outro com amor, com humanidade. É achar que aquele sofrimento do sujeito é algo trivial, que não é. Então vamos dizer sim a partir do momento em que a gente vai olhar o outro com amor. Vamos dizer sim à vida a partir do momento em que a gente não julga, não busca maltratar, não busca julgar as pessoas, a partir do momento em que a gente busca amparar e escutar. Então, gente, para a gente terminar a live de hoje, eu digo para vocês, então, viva e torne a vida que você deseja através da potência que é isso. Porque é só assim que a gente vai conseguir construir a vida que nós desejamos tanto. E é só assim que a gente vai poder olhar o outro com amor e com tranquilidade de saber que podemos ser também apoiadores da vida ao nosso próximo. Quando estamos bem, é aquela velha frase do Cristo, um cego não conduz o outro. Ambos caem no fosso. Então se cuidem, se olhem com amor, busquem fazer autoanálise, busquem procurar profissionais de saúde, se for o caso. Busquem. E aí você vai... Então, aí você vai buscar olhar o outro quando você está bem, olhar o outro e perceber que ele também é potência, que você também pode ajudá-lo. Muito obrigada. Vou ficar aqui mais uns minutinhos. Se alguém quiser fazer perguntas, eu estou aqui aberta. Se não fizer, então eu encerro a live. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Guardião da vida já guardamos. Ah, que bom, Alessandra, que bom. Obrigada, Rosângela. Obrigada, Tiana.
Estou aqui para alguma pergunta. A frase para mim dessa live foi: você pode ser feito. Você pode ser você. Exatamente, eu acho que você pode ser sim. Eu acho que a partir do momento que você, eu não sei como é teu nome, mas a partir do momento em que você consegue ser você, consegue ser você, consegue encontrar essa essência que existe dentro de cada um de nós, essa busca, porque é um eterno processo, né? Nós não vamos encontrar nesta vida ficarmos plenos, não é assim. Como o próprio Jung fala, é um processo de meditação, é um processo de muitas vidas, é um processo de uma vida inteira, e a própria Joana fala que são processos de vidas inteiras. Então é compreender que a gente precisa estar em essência, buscar essa essência, buscar esse inconsciente individual que nos chama, buscar esse daimon, né? Que o daimon, como que Jung fala, é esse ser, esse gênio, né? Que pode ser também chamado de mentor espiritual, enfim, que também está na nossa trajetória de vida e que nos chama também ao entendimento da verdade, de quem somos, né? Eu acho que a partir do momento que a gente busca fazer isso, a gente busca trazer o que realmente é o nosso sim à vida, né? E eu acho que é isso. Bel, maravilhosa. Muito obrigada, Bel. Eu acho que também é isso, é você se encontrar consigo. E aí você consegue dizer o sim que você precisa dizer para a sua vida, o sim que você precisa dizer para aquilo que você deseja. É a busca do eu interior. É a busca do processo em busca da plenitude, como diz Joana, né? Então, assim, é o encontrar-se, né? É conhecer a si mesmo. Ok, Patrícia, eu já digo não. Que bom. Pois, gente, foi um prazer imenso. Alguém quer falar mais alguma pergunta, alguma coisa? Estou aqui aberta para isso. A gente está aqui para isso, tá? Muito feliz por vocês estarem aqui. Eu que agradeço. Então pronto, então ficamos por aqui. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Um prazer imenso. Obrigado pela companhia. E eu espero que tenha contribuído em alguma coisa para cada um de vocês. Um beijo grande. E sigam aí a página do GEAV, Instagram, YouTuber. Então a gente está aí com palestras maravilhosas dia de quarta e dia de sexta-feira, tá? Para a palestra. Pois um beijão a todos.